Para caracterizar os eixos principais de inércia, nós sempre definimos eixos principais de inércia como eixos mutuamente perpendiculares. Tá bom? Então nós podemos fazer o seguinte, ó. Nós escolhemos o eixo ao longo de N1 como um eixo principal de inércia. Mas para escolher o outro, nós não podemos escolher o eixo ao longo de N2, porque não é perpendicular àquele lá. Mas como esses dois vetores são ambos autovetores com o mesmo autovalor, qualquer combinação linear deles também é autovetor com o mesmo autovalor. E nós podemos formar uma combinação linear deles dois que seja um vetor perpendicular a N1. Então, em vez de escolher, nós fazemos o seguinte, ó, eixos principais de inércia. Então, o primeiro é definido pelo unitário xi1, que vai ser escolhido igual ao N1. Então, isso aqui define o primeiro eixo principal de inércia. O segundo pode ser escolhido assim, ó. Nós fazemos uma combinação linear de N1 e N2. Eu vou escrever dessa maneira só por conveniência. N1 mais alfa N2. Primeiro nós vamos escolher alfa de tal maneira que xi2 seja perpendicular a xi1, ou perpendicular a N1. E depois a gente escolhe o gama para normalizar esse vetor. Tá? Gama é só um fator de normalização. Então, olha aqui, ó. Com gama e alfa escolhidos de tal modo que xi2 seja ortogonal a xi1 e xi2 tenha módulo 1. Na verdade, essa segunda condição é até irrelevante, porque o que importa para definir o eixo principal de inércia é um vetor qualquer ao longo do eixo. Não precisa ser unitário. Bom, eu deixo como exercício simples para vocês. Ó, dessa primeira condição aqui, ó, se determina imediatamente o alfa, porque se nós multiplicarmos escalarmente essa expressão aqui por N1, nós vamos ter N1 escalar N1, que é 1, vezes alfa N2 escalar N1. Calcula-se esse produto escalar, que eu acho que é meio ou menos meio, e, portanto, igualando isso a zero, se determina o alfa. Tá? Depois, normalizando, se encontra o valor de gama. Então, eu vou dar o resultado final, que é o seguinte. O xi2, então, é dado pela seguinte expressão. X mais y menos 2z sobre raiz de 6. Então, determinando o alfa por essa condição aqui, tá bom? E depois determinando o gama, impondo que o vetor tem a norma 1. Encontra-se esse resultado aí. Por construção, esse vetor é perpendicular a este. O terceiro é simplesmente o produto vetorial dos dois. O xi3 é xi1 vetorial xi2, que dá o seguinte vetor. X mais y mais z sobre a raiz de 3. xi2 é autovetor da matriz de inércia do cubo
com o mesmo alto valor 11ma2 sobre 12. Tá? Porque o Xi2 é uma combinação linear de N1 e N2, e tanto N1 quanto N2 são autovetores da matriz de inércia com esse mesmo alto valor. Então qualquer combinação linear deles dá um outro autovetor com o mesmo alto valor. E o terceiro é um autovetor. Se substituir aqui, ó, veja que esse vetor aqui tem componente 1, 1, 1 na representação por matriz coluna. Isso dá, quando nós fizermos essa multiplicação, todos os elementos vão dar a soma dessas linhas aqui, que é sempre a mesma. 8 menos 6, 2. Então isso aqui vai dar 2 vezes 1, 1, 1. Então, de fato, o Xi3 é autovetor do tensor de inércia, com o alto valor correspondente é 2 vezes o pré-fator da matriz, que era ma2 sobre 12, se eu não me engano. Então, isso corresponde a I3, ou I33, igual a ma2 sobre 6. Então, os três momentos principais de inércia são iguais, os dois primeiros, a 11ma2 sobre 12 e 1, 1. E I2, 2 são iguais a 11ma2 sobre 12. E o terceiro é ma2 sobre 6. Os eixos principais de inércia, então, voltando a essa figura aqui do cubo, né? Um deles, então, aqui neste cubo, esse eixo principal de inércia, Xi1, estaria no plano XY, não vai ficar muito bonito desenhar isso aqui não, porque é um vetor lá para trás, ó. Porque ele tem uma componente positiva na direção x e negativa na direção y. Então, se nós prolongarmos aqui o eixo y, é esse vetor aqui, ó, que faz 45 graus aqui, ó. Tá? Componente positiva na direção x, componente negativa na direção y. Então, esse aqui é o Xi1. O Xi3, porque esse aqui é ao longo da diagonal principal do cubo. É esse vetor aqui, ó. Que vai dar origem até esse ponto B aqui. Tá? O terceiro vetor, então, isso aqui é o 3, né? O terceiro vetor está no plano perpendicular a esses dois aqui. Ele tem vamos tentar pelo menos ter uma ideia. Tem componentes positivas na direção x e y e uma componente negativa na direção z. Então ele é um vetor que está aqui para baixo, ó. Ele está furando o plano XY, XY está indo lá para trás, lá para baixo. De tal maneira que este plano, Xi1, Xi2, seja perpendicular à diagonal do cubo. Tá bom? Então, os momentos principais de inércia ao longo das direções 1 e 2 são iguais a isso aqui. E o terceiro momento principal de inércia, em relação à diagonal do cubo, o Xi3, tem esse valor ma2 sobre 6.